aqui com vocês. Eu sou Nicolau Neto, eu sou CEO da Fiducia SCM, uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central, emissora de moeda eletrônica desde 2001. Em janeiro do ano que vem, a gente faz 25 anos de existência. Deixa eu só explorar isso. A Fiducia nasceu mais na parte do crédito e avançou agora com outras soluções. Explica. Bacana. Isso mesmo, a gente tem uma super expertise nessa parte de concessão de crédito, de empréstimos e afins. E nos últimos 7 anos, mais ou menos, quando começou essa parte do Banking as a Service, a gente veio estruturando uma vertical nesse setor. E a partir daí a gente desenvolveu a parte de casa, a parte de base, agora mais modernamente as finanças embarcadas. Luiz, a gente aqui se apoia na bastante apresentações, eu gosto do feedback, então, de alguma maneira a gente está muito com prazer de aqui, apresenta a ocupação, porque tem ainda para mais fazer. Boa, prazer pessoal, eu sou o Moraes, sou de Banking dessa forma, e depois eu estudei, eu tenho fácil, uma parte de ser justamente quase uma consultoria que faz com os clientes até eles entenderem quais são as possibilidades financeiras que eles têm dentro da própria organização para trabalhar. E nessa forma a gente opera como uma organização que coloca muito bacana. Então nós somos três de infraestrutura financeira, utilizando nossas ferramentas de receber, de cartão, de fazer os pagamentos de finance, de cliente, e todas as outras para prover serviços e conhecimento de toda a parte regulatória para fintechs ou querem nascer, operar, trabalhar com os clientes, sem ter que ter licença ou sem ter que aprender o que o banco tem que fazer para poder trabalhar aqui. Muito bom. Então, acho que o resumo aqui do nosso painel é que a gente deixando de ser, no momento que os serviços financeiros, eles deixam de ser um destino e passam a ser uma parte invisível da jornada. Né? Nesse conceito, qual é o nível do mercado que a gente está? Já foi, já está aqui, está maduro, não está maduro? Qual é o momento do mercado que a gente está em relação a esse tema? Legal, não sei como o Luiz pensa, na minha visão, assim, o mercado ainda tem muito a explorar, não está maduro, existem coisas ainda que estão aparecendo, as instituições fornecedoras também não estão maduras, né? A ponto de que às vezes a gente até confunde um pouco alguns termos. Eu acho que Banking as a Service, por exemplo, é uma oferta ampla, plena de produtos e serviços financeiros, enquanto eu entendo que Embedded Finance é você colocar um produto ou um serviço dentro de uma jornada financeira, né? E aí você tem toda uma rede de empresas, uma gama de empresas ofertando e aumentando isso num processo de fintechização, por exemplo, quando surgem as fintechs e depois empresas de ramos diversos que entram aí também concedendo finanças embarcadas em jornadas de pagamento, crediário e afins. Então acho que o mercado tem muito a amadurecer, acho que ele está super pouco explorado em cima disso, né? A gente tem alguns grandes players explorando bem, mas a gente tem players de médio ou negócios de médio a pequenos negócios que podem assumir principalmente finanças embarcadas, processos de Banking as a Service para pulverização e democratização de crédito, que são super importantes, a gente tem ainda muito a explorar, acho que a gente só está no começo. Legal.
Boa. E fala, cara, só tem dinheiro passando aqui, algumas coisas passando, só queria explorar e Então, o que está no back é commodity. E a pessoa tem que focar na experiência, que é o que dá o valor ali na parte do ar. eu acho que nessa parte que você trouxe aí é super importante, porque a hora que você pega uma fintech, por exemplo, que ela não está autorizada, ou empresa de segmentos diversos que quer ofertar para os seus clientes um processo de embedded finance, por exemplo, né, embarcar um produto ali, você percebe que daí a mágica vai acontecer, que é qual? Essas empresas têm que se plugar a uma instituição autorizada para consumir produtos e serviços aqui e distribuir ali para os seus clientes. E aqui a gente tem um processo de descentralização e de democratização do crédito. É aí que a gente começa a pulverizar. Aí é bem interessante. E deixa eu pegar esse gancho do Nicolau, que também é super interessante, que é a tecnologia e essa relação dentro das empresas, ela faz com que o custo de servir o cliente, a relação ele caia. Na hora que cai, tu consegue acessar ou oferecer para o cliente que a gente não é possível, dado que o resultado não compensaria o custo gerado. Isso está acontecendo, mais pessoas tendo acesso aos produtos graças a isso? Eu acho que sim também, porque uma parceria bem traçada aí, ela abre canais. Então, quando, por exemplo, a Fiducia ou a Cellcoin vai colocar finanças embarcadas ou vai trabalhar com Bank as a Service dentro de uma fintech, essa fintech é ela que vai chegar lá no consumidor final. E a partir daí, às vezes, o consumidor lugares que a gente não chegaria, né? Então, abre uma nova gama de clientes para você operar, distante daquele seu universo, e o custo de aquisição de cliente nisso cai. Posso até trazer um case para você que é bem interessante. A Fiducia, por exemplo, tem expertise nessa parte aí. A gente tem uma parceria com uma loja, um magazine lá no Maranhão. Esse cara tem cerca de 10 a 12 lojas de varejo ali no Maranhão, né? Em cidades de 20 mil habitantes. O que a gente fez? A gente fez uma parceria com ele, entrou com um crediário ali, não inventamos a roda, só que a gente está entrando num lugar de 20 mil habitantes, né? Oferecendo crédito pessoal no balcão. Então, o que isso faz? Eu pego o dinheiro de fora, primeira aquisição de cliente, pego o dinheiro de fora, coloco o dinheiro naquela região, o dinheiro circula naquilo ali, aquece a economia local, fator de erradicação de pobreza, inclusive, né? Então, olha onde é que a gente chega. A Fiducia está em Sorocaba, interior de São Paulo, né? E eu chego no interior do Maranhão numa parceria como essa. Legal. Se a gente for lembrar os processos, os 6 Ds da digitalização, né? O primeiro é a recepção, como funciona direito, mas depois tem a discussão, depois tem a desmaterialização, depois tem a desmonetização, depois tem a democratização. E a descentralização, que é isso que a gente está falando. Exatamente. E aí, nesse aspecto, quando desmaterializa, ele some, ele é sumir do processo. E quando ele some, ele vai para algum lugar, como é que está essa relação do desaparecimento das informações financeiras? Cara, eu acho que tem um ponto de que hoje, claro, a gente tem uma parte não só da população, que tem uma conta, localizada, mas acho que isso já não é mais a realidade brasileira. Hoje, principalmente quando a gente está falando de empresas aqui, empresas tem banco, tem conta em um monte de lugar. Qualquer empresa pequena, tem todos os bancos, sem exceção, fazendo a forma de fazer isso. Mas muitas vezes ainda se consideram, eu coloco isso como uma desvalorização funcional. Porque Isso. os bancos chegam, tem oferta para ele, mas ninguém atende ele ou oferta o produto do jeito que de fato ele é usado. Isso. Então é nessa que de repente uma empresa está lá, se você não pagar os bancos, o serviço que esse cara quer fazer só de pagar o ISD, eles vão falar, é produto, você já aqui, contrata uma roupa, Isso. você fica nessa que de repente pronto ali. Alguém que seja assessor, né? Que seja assessor. Monta uma unidade, só um produto extremamente comoditizado, que a gente fala que é mercado de compra, pagamento e recebimento. E aí eu sou um canal de expressão que ninguém está vendo o que ela está fazendo. É isso. Está fazendo a forma está recebendo, pagando, sem ninguém saber onde está, o relacionamento com a fintech, onde a sua fintech está operando, se não for um conjunto de ensinando você onde a gente está ali, você começa a saber onde a gente está. E isso, de fato, está resolvendo muitas dores e chegando, não é onde, a gente quer como, qual a dor. Hoje a gente tem 600 ecossistemas de fintechs operando por gente. Ecossistema de base, de level farms, essas coisas, a gente passa a ser muito. Mas dentro desses 6.000, dessas 600, são todos tipos, muito diferentes. E o que eu mais acho
dias eu acho que eu vi no Banco Central, no Serasa, as instituições financeiras que eu tenho visto, apareceu acho que umas 35 que eu achava que era 13, eram 35, então os BAs estavam todos lá. Mas como é que isso se dá, na experiência de confiança, como é que é essa relação na prática com o cliente? Acho que a confiança, a relação original, ela está atendimento, a forma que a marca está chegando, e é nesse aspecto hoje, o benefício da gente é que eles nascendo os bens, procurando aquele sonho de ser Brasil, de ser global, de ser alguma coisa. A gente vê essas várias nascendo dentro de diversos nichos e resolvendo melhor problemas como nenhum outro vai fazer. E dessa forma, o que eu acho que das pontos de água até para as coisas que a gente falou, que a gente, o que é mais importante para a empresa, para a pessoa que está consumindo o produto, não é o produto, não é onde está comprando, todos os são a mesma coisa. Foi quando essas empresas se ganham um ponto mais forte de relacionamento. Ela estava vendo um monte disso. Ela estava levando esse relacionamento para uma outra empresa que era os produtos financeiros. A partir do momento que eles se deram conta de que esse relacionamento está realizando por outro, e pior, ele está muitas vezes degradando a minha marca, porque ele não está atendendo da forma que eu atenderia. Mas concordo com tudo que você falou, mas a gente também tem que observar o seguinte, essa parte que você trouxe é sempre quando tudo funciona bem, né? Mas a gente também tem que se lembrar que tanto vocês quanto a gente ali, né, passa por situações onde a fintech ou aquele que vai ser o tomador do BaaS, vamos assim dizer, ele não tem a estrutura para aquilo, né? Ele não tem amparo, né, para segurar aquilo que ele está vendendo, né, aquilo que ele está ofertando. E quando isso acontece, o cliente passa por algum problema, se esse tomador de BaaS ele não tem suporte, daí você gera uma experiência ruim. E a hora que você gera uma experiência ruim para esse usuário, ele vai transbordar para a instituição, vai cair para a gente. Tem fatores para mitigar, né? Eu acho que o nosso papel nesse momento é a gente saber com nós, como provedores de BaaS, como é que a gente filtra com quem está assinando o contrato. Tem que olhar para ele e falar assim, você tem estrutura para fazer o que está fazendo? Eu sou leigo no assunto e quero trazer como é que eu escolho meu parceiro. Bacana. Acho que existem alguns pontos que chamam a atenção, né? Primeiro você tem que entender se aquele tomador de BaaS, por exemplo, ele tem suporte, ele tem tecnologia básica pelo menos, ele tem algum tipo de processo, né, dentro do negócio dele, se ele tem capacidade financeira, isso é super importante, né? Se ele tem, por exemplo, qual o tipo de reputação que ele tem, para que você consiga passar isso para ele, né? Para que ele consiga estruturar. A gente espera que a resolução que o Banco Central vai soltar agora, ela traga parâmetros mínimos para isso, né? E vai melhorar. A resolução sempre vai falar assim, conforme tamanho e complexidade da instituição, né? Então ela vai trazer o mínimo, a fidúcia vai complementar, o Cellcoin vai complementar, só que a gente tem que estar falando a mesma coisa no mínimo, a ponto de que se de repente um tomador de BaaS vem na fidúcia e a fidúcia fala, olha, por tais motivos, por capacidade financeira, isso é super importante, você não é aprovado para ser parceiro aqui, vai bater na Cellcoin, por mais que ele tenha outros processos complementares, a Cellcoin também fala não. A gente espera que a resolução traga do Bank as a Service, mas a gente tem que lembrar que já tem resolução de compliance, já tem resolução de controles internos, né? Então o Banco Central já tem informação para isso. Né? Esse é um desafio para escalar. Se é ou não, existem outros desafios para escalar mais a método financeiro? Eu acho que existem alguns desafios de escalar, não sei como o Luiz pensa. Eu acho que assim, um desafio para escalar é interoperabilidade, esse é um desafio, né? Porque para isso acontecer tem que ter infraestrutura tecnológica entre todo mundo que participa daquilo, né? Tem que ter confiança entre todo mundo ali. Só que eu acho que o maior desafio hoje, porque esses são desafios super importantes, cada um a seu tempo, mas eu acho que o desafio hoje que a gente tem super importante é um processo regulatório que fale, né, o que cada um tem como direitos, deveres e responsabilidades, né? O que a fidúcia tem como isso, o que a Cellcoin tem como isso e o que o tomador tem como isso, né? Para que deixe tudo isso claro, até para a gente, né, Luiz? Para que a gente tenha segurança no processo de escalonamento, né? Para escalar, tem que falar.
eu acho que concordo muito com o que o Paulo falou e a gente tem que, quando uma empresa lá no mercado, para não necessariamente uma oferta, mas adotar uma oferta. Não, porque vocês não é verificar, não é fazer uma tecnologia, não é fazer diversas coisas que a gente está pronto aqui para fazer. Perfeito. Então, com soluções próprias, ou outras coisas, por exemplo, eu não vou ficar empreendedor do mercado, eu vou fazer sozinho, sempre que eu tenho ótimas empresas que eu posso fazer o meu sistema e compartilhar informações com todas as outras que entregam a solução com melhor qualidade. Da mesma forma que, sim, por exemplo, o cliente vai passar e a gente vai falar para a gente, eu vou dar para ele um guia de boas práticas e vou falar, você não vai deixar a alteração de endereço ou se a alteração de endereço. Porque a alteração de endereço junto com o envio nasce lá. Você não pode deixar seu cliente fazer algumas coisas que ele não primeiro. Então a gente tem que preparar para que essas novas empresas que estão entrando Perfeito. façam o que não quer ganhar cara. Ninguém está aqui para fazer empresas investirem. A gente quer fazer mais empresas, a gente quer fazer coisas boas. E eu acho que a nossa responsabilidade, todo mundo que está fazendo para o nosso produto é fazer com que os provedores que ainda não fazem esse papel para avaliar a gente está falando aqui, entendam que é responsabilidade deles. Então, É quase como um time. deixa eu falar uma coisa, Pedro. Não é porque os influenciadores que divulgam, vocês têm responsabilidade e vocês estão levando esse serviço. Então, Nosso papel é realmente a gente vai trazer para dentro do sistema regulado algo que a gente falou de base, como se fosse algo que a gente falou de GPS de base, só que no Brasil. Só que porque a gente está fazendo inovação, a gente está fazendo inclusão, a gente tinha um monte de barreiras para que a gente possa deixar de sem poder de uma licença.